Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bíblia em Casal. Eu sou a Lei E eu sou a Lê. e estamos aqui para ler Gênesis 33. Mas antes, Antes, o que acontece? No último capítulo, em Gênesis 32, né, a gente já estava meio preocupado como é que seria esse encontro dele com seu irmão Esaú. E nesse capítulo de hoje, a gente vai ver exatamente o que foi que aconteceu com os dois. Será que rolou treta? Como é que foi? Bora ver. bora ver. Tô ansiosa. Bora lá. Bora pra leitura. Jacó olhou e viu Esaú aproximando-se com 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, inclinou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Lançou-se ao pescoço dele, beijou-o e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e crianças e perguntou: "Quem são estes com você?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus concedeu ao teu servo." Então se aproximaram as servas e seus filhos e se inclinaram. Lia e seus filhos também se aproximaram e se inclinaram. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. Esaú perguntou: "O que você pretendia com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Era para conquistar o favor de meu senhor." Disse Esaú: "Já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu." Jacó insistiu: "Não, se encontrei favor diante de ti, aceita esse presente de minha parte. Ver tua face é como ver a face de Deus, agora que me recebestes tão bem. Aceita, por favor, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido bondoso comigo e tenho tudo de que preciso." E porque Jacó insistiu, Esaú aceitou. Esaú sugeriu: "Vamos seguir viagem? Eu irei à frente." Jacó, porém, lhe disse: "Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que é preciso cuidar das ovelhas e vacas com crias. Se forem forçadas a caminhar um dia sequer, todo o rebanho morrerá. Vai o meu senhor à frente de seu servo, enquanto eu vou mais devagar, o passo do gado e das crianças, até que chegue a meu senhor em Seir." Esaú disse: "Permita então que eu deixe algum dos meus homens com você." Jacó perguntou: "Por quê?" "Basta que eu encontre favor diante de ti." Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, porém, foi para Sucote, onde construiu uma casa para ele e abrigos para o gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado seu acampamento, e erigiu ali um altar e o chamou El Eloé Israel. Amém. Amém. Capítulo interessante, né? Que bom que deu certo, né? Mas eu acho que antes disso, vamos dar uma olhada na nossa imagem. Dessa vez a gente voltou com a imagem depois, né? Temos até uma imagem que representa um pouquinho esse encontro deles dois, né? Bora lá olhar. Tá, temos aqui essa imagem. Muito lindo. São dos Jacó e dois. Esaú. E temos aí, acho que Lia ali atrás, Raquel, né? E as verdade. crianças também, né? Muito bonita essa imagem. Mas bora pro resumo? Bora lá, vamos lá. Então, no resumo de hoje, Jacó finalmente encontra com Esaú, temendo vingança, mas olha aí, ele é surpreendido por um gesto de perdão. Esaú corre ao encontro, abraça e chora com ele. Jacó apresenta sua família, insiste em dar presentes a Esaú e cada um segue o seu caminho. Jacó vai para Sucote, depois para Siquém, onde ele compra terras e constrói ali um altar ao Senhor. Que legal, que final feliz. Vamos para saltar os olhos? Vamos, já tem uma coisa que geralmente eu sempre lhe pergunto que salta os olhos. É verdade. Mas hoje eu já tenho uma coisa que me chamou a atenção, que é a seguinte: às vezes a gente acaba criando um monstro tão grande. Nossa, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E no final das contas não é nada disso que a gente está pensando. Ele, nossa, meu irmão vem com 400 homens e vai ser uma matança sem fim, vai ser isso e aquilo. O cara chegou, abraçou ele, beijou, né, já tinha perdoado as coisas. Então, o que eu fiquei pensando é o quanto a gente às vezes aumenta o que não precisa ser aumentado. Então, o tamanho dos nossos monstros é do tamanho que a gente os faz sê-los, né?
Então, isso daí foi uma coisa que me chamou a atenção. E você, minha vida? Eu pego esse mesmo. Isso me chamou muita atenção. Uhum. O quanto. Nossa, eu ia falar sobre isso, o quanto você cria esses monstros, né? E às vezes é só você que tem, né? Só você que os tem. E só uma pausa. Gente, nós não fazemos roteiro, tá? De o que a gente vai falar, todo a leitura não, porque a gente segue a risca o que tá aqui. Mas esse momento aqui, a gente nem conversou antes sequer sobre isso. Isso é bem, bem legal. Bem legal, porque salta os olhos na hora que a gente tá lendo, né? E eu acho que isso que é interessante, porque é Deus mesmo falando conosco na hora dessa leitura. Uma coisa que me salta também os olhos, que eu ia falar esse ponto e agora o segundo ponto, é que assim, se ele não tivesse tomado a decisão de sair da casa de Labão, poxa, ele não teria esse momento com o irmão Esaú. E ele não teria um momento porque no final do versículo, do capítulo, ele fala, né, que ele foi comprar terras e construiu altar ao Senhor e seguiu a vida dele, que aí ele foi para outras cidades e tal. E a gente vai ter aí o desenrolar dessa história aí, que é uma história bem comprida. Então, assim, o quanto a decisão de sair da casa também de Labão e, sabe, seguir o seu caminho e vambora, eu vou lutar, eu vou ter que enfrentar meu irmão, eu vou lutar com o anjo se for preciso, e eu vou seguir em frente, vai dar tudo certo. Quanto isso é importante, né, nas nossas vidas, porque às vezes a gente fica muito acomodado, né, se acomoda a um lugar, se acomoda a uma situação, se acomoda às vezes a um relacionamento, a um trabalho, enfim, se acomoda em ficar morando mesmo na casa dos pais, talvez. Enfim, a gente passa por vários momentos que nos trazem conforto, porque o casulo nos traz conforto, né? Sair do casulo, eu sempre falo que é um momento muito desafiador, porque tem desafios, né? Tem os monstrinhos lá fora. Mas é preciso, porque se você não passar por eles, não enfrentá-los, você nunca vai saber o que tem do outro lado, né? Então tem momentos que a gente realmente precisa deixar a paralisia de lado, porque às vezes é uma paralisia, às vezes até espiritual, né? E espiritualmente falando, você cria bloqueios, né? Eu não vou para tal igreja, eu não vou para tal igreja, eu não vou para seguir isso, seguir aquilo. Mas e se você for, e se você gostar, e se você experimentar, por que não? Sabe? Eu acho que a vida são essas oportunidades, né? Que a gente tem todo um cardápio que a gente pode degustar. A gente precisa avaliar o cardápio, mas você pode degustar. E se for para vencer esses monstrinhos, por que não? Às vezes é um monstrão pra gente, né? Mas no final, às vezes não é nem monstro. É simplesmente algo que você precisa vivenciar para amadurecer. Então, acho que isso faz parte do processo. E em cima que você falou, uma coisa que acho que corrobora, que é o seguinte, às vezes, que você falou muito importante, às vezes a gente precisa romper com certas raízes para que a gente possa florescer de outra forma em outros habitats. Né? Por exemplo, a Bíblia fala muito, principalmente, vamos tratar aqui no âmbito cristão, né? Fala muito da questão da família, na questão de você ser casado, homem, mulher, enfim. E basicamente a ideia é que você saia da sua casa e você tenha a sua família. O que seria a sua família? Seria você e o seu companheiro ou companheira criando juntos, na verdade. Então, assim, no final das contas, se a gente entender isso ao pé da letra, basicamente você criar raiz em outro local, sendo você a raiz. Porque quando a gente mora com os pais, tudo é muito bom, só que geralmente mãe passa a mão na cabeça, pai passa a mão na cabeça, geralmente eles que resolvem as coisas, e acaba que quando nós estamos na linha de frente, cabe a nós resolvermos, né? Então todo o custo da casa é por nós, e, geralmente quem tem filhos, o custo também é por nós, então, assim, é você criar raiz por conta própria e não ter vínculo no sentido mais estrutural da coisa. Né? E é preciso. Tem uma pesquisa que agora eu não sei exatamente onde eu vi, mas nós estamos vivendo uma geração que tem ficado na casa dos pais, né? 30, 40, você hoje encontra tanto homens quanto mulheres nesse perfil. Né? E isso, quem olha assim, ai que massa, tá com 30, 40 anos morando na casa dos pais, nossa, que legal e tal, vida de solteiro. Mas será que isso é tão benéfico assim? Né? Porque a vida, ela é feita de etapas que você precisa vivenciar essas etapas, né? Experimentar essas etapas. Será que isso não traz? Eu estava lendo uma pesquisa sobre os danos psicológicos, emocionais e até mesmo profissionais para quem tem esse perfil, né? Mas não é porque fica morando com o pai porque não pode, sabe? Porque às vezes você fica morando com os pais porque não vai deixar um só ok, tudo bem. Eu tô falando daquelas pessoas que não saem da casa dos pais por vontade
sabe, tenho medo de sair daqui, porque vai que não dê certo, aqui eu, sabe? Que é um caso à parte. Que é um caso à parte. Então, um recorte de vários cenários, né? Então, assim, essas pessoas que têm oportunidade de sair, têm oportunidade de crescer e ficam, né? Os danos para elas são enormes, né? Porque você precisa passar por esse processo mesmo de maturação. E isso, inclusive, é no reino animal, né? Né? Os animais, eles, né, têm processo de gestação e já nasce o animal e eles têm que aprender a caminhar, aprender a comer e aprender a caçar e vambora. Então, isso se aplica também a gente, né? E assim, e basicamente tudo que a gente está falando é simplesmente porque se não fosse por essa saída, esse rompimento de raízes que Esaú e Jacó tiveram, eles não teriam avançado tanto. Pois é. Então, quer dizer que você sair de casa você vai ficar rico? Claro que não, não é isso. Mas você precisa ter esse rompimento para que você possa se abrir para as novas oportunidades, para novos caminhos. Crescimento, e pensar também sem a dependência dos pais e tudo mais, né? Claro. Isso que não é uma regra, né? Cada um segue seu caminho e tudo, mas um ponto muito importante. Para quem tem essa oportunidade, né? Porque tem pessoas que também não conseguem sair por questões financeiras, né? Tem pessoas que ainda não estão preparadas. Aqui a gente está falando realmente para um grupo. Um caso específico. Um caso específico em que você tem condição e você não sai porque você tem medo aí de enfrentar os desafios, enfrentar as oportunidades. E aqui a gente está bem nesse lugar, né? De estar mostrando, estar sinalizando que, assim, é desafiador? Muito. Mas o Jacó estava muito confortável lá com o sogro, né? Já tinha trabalhado 14 anos, já estava lá prosperando, ele estava muito bem. E eu fico pensando nesse contexto, imagina você morando com o sogro. Mas o sogro, bacana, mais ou menos, né? Porque, enfim, fez ele trabalhar 14 anos, acho que não era tão legal. gente boa assim. Mas assim, você tá confortável na terra. E aí você pega a sua mulher, seus filhos e toda aquela junção de gados, enfim, prosperidade que ele teve e sai, sabe? Em caravana. E no meio desse caminho ele tem que enfrentar o irmão dele que ele roubou a bênção. Olha a confusão. E vem com 400 soldados. Então, assim, que desafio, que desenrolar, e ele podia ser dizimado. Vai que Esaú voltasse e dizimasse ele, a família dele. Olha a consequência, meu Deus, eu estava muito bem na casa do meu sogro. Eu acredito que passou isso pela cabeça dele, né? Eu estava muito bem na casa do meu sogro, agora eu venho aqui pro meio do deserto, lutar com o anjo, pedir bênção, mas e se não der certo? E se? Muito pelo contrário, né? Não teve si, porque Deus estava no meio, no contexto, e deu tudo certo. Mas com certeza não foi fácil. A gente falando parece ser fácil, né? Mas é bem desafiador e valeu a pena, tenho certeza. No final das contas, nunca é fácil. Agora, como você encara a situação, isso muda todo o jogo, né? É isso aí, faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi Gênesis 33. Mas temos aí um pequeno spoiler de que vai ser 34. Aí, 34 vai ser tenso, né? É um capítulo tem a filha de Jacó passando por uma situação delicada. Os filhos de Jacó também tomando decisões precipitadas. E vamos acompanhar essa história. Tô curiosa. Tá curioso? Eu tô, mas no próximo capítulo a gente vê isso. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo.